Olá! A gente dá início agora ao nosso quarto vídeo relacionado aos estudos de escatologia. Hoje o tema é bem polêmico e eu creio que vai mexer um pouquinho aí com os seus preconceitos, suas pré-definições sobre esse tema que é tão polêmico, tão desejado, mas também muito mal interpretado, que gera tanta confusão na cabeça das pessoas. Por causa de alguns textos que nós vamos estudar, gera esse mau entendimento a respeito desse tema, que é muito importante. Muitas pessoas não dão valor, mas é um tema muito importante, que pode nos nortear ao longo dos próximos estudos. Eu coloquei ele justamente na frente de outros temas, porque ele vai ser muito importante ao longo dos próximos estudos. É um tema bem polêmico, já adianto para vocês, né? É bem pedido, muito pedido, e eu creio que vai mexer um pouquinho com vocês aí por causa dos preconceitos que vocês já possam ter a respeito desse tema, que já foi inculcado aí na cabeça de vocês e baseado em alguns textos. Esse estudo já faz parte de um estudo que eu já tenho há uns bons anos, eu já leciono aí para alguns grupos e é um tema muito importante, né, que é pouco difundido nesse contexto. É um dos temas mais desejados aí ao longo da escatologia, né? Quem estuda escatologia vai passar por esse tema. Você já sabe, porque você veio aí através da descrição, né, do vídeo, provavelmente. Sim, nós vamos falar sobre ele. Sim, nós vamos falar sobre o anticristo. Será que a Bíblia fala do anticristo? De onde ele vem? Será que a Bíblia fala qual é a sua religião? O que ele acredita? Como ele virá? De onde ele vai surgir? Sim, a Bíblia fala. E nós vamos passear um pouquinho sobre esse tema em alguns textos da Bíblia. São muitas informações a respeito desse tema. Eu vou tentar sintetizar, talvez em uma ou duas aulas, porque é um tema muito vasto, é muita informação para se falar em um vídeo apenas, né? Poderia falar facilmente aí em 2, 3, 4, 5 horas sobre esse tema. E por que falar desse tema? Sabe que esse assunto era um assunto muito recorrente entre os apóstolos. João enfatizou 2 vezes nas suas cartas, e Paulo também falava que era recorrente esse assunto. Como você já ouviu falar, como já tem ouvido falar sobre esse tema, eis que vem, eis que o Espírito do Anticristo já está presente. Então, assim, era um tema que já era recorrente, né? Pouco se fala hoje em dia, pouco se fala sobre esse tema, mas os discípulos já era comum para os discípulos falar sobre esse tema. Textos relacionados. 1 João 2, 18 ao 27. Filhinhos, esta é a última hora. Assim como vocês já ouviram falar que o anticristo está vindo, agora muitos anticristos têm surgido. 1 João 4,3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Quem está no mundo, meus irmãos? O espírito do anticristo, o espírito dele. Ele ainda não veio. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Não deixem que ninguém vos engane de modo algum. E antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. São codinomes aí, né? Filho da perdição, o abominável, né, da desolação, o filho da perdição, o homem do pecado, o homem da iniquidade. Tudo está relacionado ao anticristo. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, e é objeto de culto, objeto de adoração, chegando até mesmo a sentar-se no santuário de Deus, proclamando-se como ele mesmo, como se ele fosse o próprio Deus. Depois vocês leem 8 e 10, também fala um pouquinho. 2 João 1, 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador, o anticristo. É importante a gente entender, meus irmãos, que na Bíblia existem o Espírito de Cristo, o anticristo, o Espírito pela qual o anticristo agirá. Porque a gente confunde um pouco esses termos, né? E ao ler esses versículos, esses capítulos, essas informações, é bom a gente distinguir. Podemos entender através desse texto que é bíblico falar do anticristo. Não é algo demoníaco, não é algo que está fora aí dos padrões, né, dos estudos escatológicos. É um tema recorrente, e não só dentro da escatologia. Como os próprios discípulos já falaram, o apóstolo Paulo e o próprio Jesus, era um tema recorrente, era algo comum falar sobre o anticristo. E a gente não fala muito, né? Textos importantes, Mateus 24,
Marcos 13 e Lucas 21. São temas importantíssimos, são textos importantíssimos, que é praticamente um resumo de Apocalipse. Jesus ele vem detalhando passo a passo o que irá acontecer numa ordem totalmente cronológica, né? Que é o sermão profético de Jesus. Mateus 24, verso 15, ele fala sobre o próprio anticristo. E há muita confusão sobre esse tema. Quem ele é, de onde ele virá, né? Será que a Bíblia fala realmente de onde ele virá? Será que a Bíblia fala onde está o seu trono? Nós vamos ver. Em nenhum lugar da Bíblia, é importante a gente frisar, que fala que o anticristo será judeu. Só por esse início a gente consegue já refutar muitos argumentos relacionados à pessoa do anticristo. Ele não será judeu. Em nenhum texto fala que ele será judeu, muito menos cristão. Né? O que está escrito, que causa muita confusão, está relacionado a Daniel 7, que as pessoas fazem confusão. Né? E antes dele, né, surgirá o anticristo. Surgirá o animal com 10 chifres. Né? É bom a gente entender que é os 10 reis, né? Os 10 reinos, lá de Daniel 7. É importante a gente entender que, ao falar sobre animais, né, está relacionado a reinos. Né? E os chifres, né, são relacionados aos líderes, né? Aos reis. Né? É importante a gente entender também que ele não cria império nenhum. O anticristo ele não cria nada, ele usurpa. As pessoas acham que para ele ser aceito entre os judeus, ele tem que ser judeu. Em nenhum momento a Bíblia fala que ele tem que ser judeu. Que ele vai ser aceito. Ele vai usurpar do trono. Ele vai tomar posse do trono. Né? E será um tempo como nunca houve e nunca haverá. Será um tempo de angústia para Jacó. Um tempo que nunca houve e nunca haverá. Um tempo de tamanho sofrimento através desse homem, né, do anticristo. Por isso Gog, ele é chamado, né, o anticristo é chamado de Gog, que nunca haverá outro blasfemador, né, como ele. Marcos 24, 15. Quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, que falou o profeta Daniel, quem lhe entenda. Nesse tempo haverá grande tribulação. Entenda que será um palco, lá será um palco, em Jerusalém, Israel. Mas não quer dizer que não estaremos isentos disso, mas falaremos disso mais à frente. Será um tempo de angústia para Jacó, como está escrito lá em Jeremias 30. Uma pergunta para você. Qual a razão desse ódio para com o povo de Deus, para com o povo judeu, principalmente? Já responderia essa pergunta. Antes vamos ler lá em Daniel 12, 1. Isso será depois de um tempo, 2 tempos, a metade de um tempo, que é a mesma coisa de 3 anos e meio, que também é a metade de 7 anos, onde haverá grande tribulação, que é a mesma coisa de 1260 dias, que é a mesma coisa também de 42 meses, de 30 dias do calendário judaico. Né? Mas no final disso tudo, será salvo o seu povo, todo Israel será salvo. Jeremias 30, Daniel 12, 1. Um ponto importante para a gente entender. Na Bíblia não fala, em nenhum momento fala que o anticristo será judeu, muito menos cristão, né? E não fala que os judeus vão receber o anticristo. Em nenhum momento fala. Né? O que existe é uma má interpretação do livro de Daniel. Principalmente em se tratando de Daniel 11, 25. Né? Mas ele fala que ele usurpará do trono. Ele vai tomar a força. Ele não cria nada. Ele usurpa do trono. Né? Em João capítulo 5, 43, Jesus não fala que o anticristo seria judeu. Né? Jesus ele está chamando a atenção dos judeus daquela época. Quando Deus, principalmente dos líderes, né? Quando Deus envia um profeta, um determinado profeta, eles o rejeitam. Eles sempre os perseguem, né? Aí Jesus fala assim, mas se outro levantar em seu próprio nome, o texto é claro, se outro levantar em seu próprio nome, aí vocês vão aceitar. Né? Ele está chamando a atenção. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, é bem claro, né? Ele usurpará do trono. Ele assentará, né? Apocalipse, né? Assentará como se fosse o próprio Deus. Ele não está sendo aclamado, ele não está sendo recebido pelo povo judeu. O texto não fala sobre isso. Ele se assentará como se fosse o próprio Deus. Muitos pensam que ele será um romano, um italiano, né? Um europeu, né? Mas em nenhum momento, em nenhum versículo na Bíblia nos dá a entender. Né? Nós vamos falar quando você fala ao norte,
né? O povo do príncipe que virá ao norte, que destruirá a cidade. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas também já descarta, não quer dizer nada relacionado à Europa, aos italianos, aos romanos, né?